Hoje pela manhã eu queria compartilhar o Salmo 71. Salmo 71. Salmo 71. E hoje eu queria falar sobre a esperança, que é sinônimo de fé e confiança em Deus. Esperança, que é sinônimo de fé e confiança em Deus. O Salmo 71 diz assim: Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Em ti busquei refúgio. A esperança, ela é um sinônimo de fé e confiança em Deus. Porque a palavra nos mostra de que só espera em Deus quem tem fé e confiança nele. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8, 24 e 25, a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, Paulo coloca de forma muito clara: esperança que se vê não é esperança. Você já está vendo. Você não precisa mais esperar. Você já viu. Mas quem espera por aquilo que está vendo? É isso que justamente que eu estou colocando aqui. Paulo coloca isso muito bem. Quem é que espera por aquilo que já está vendo? Porque se já está vendo, já chegou. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, esperar é esperar por algo que você ainda não vê, mas que você aguarda. Você aguarda pacientemente que você vai ver. É isso que diz Paulo. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, ele diz aquela definição que nós todos conhecemos sobre fé. Ele diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Veja como bate tão certinho com aquilo que Paulo diz. É a prova das coisas que não vemos. Paulo diz, se você já está vendo, não há mais esperança, mas a esperança é aquilo que ainda não vemos, Paulo diz. E aí bate certo com Hebreus 11:1. A fé é a certeza do que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Então, esperança é o sinônimo de fé e confiança em Deus. E essas duas coisas, então, Paulo e o escritor aos Hebreus escrevem de forma muito clara para nós. Mas o que é que o salmista, no Salmo 71, espera? Então, ele diz, Senhor, em ti eu busquei o meu refúgio. O salmista, nesse Salmo 71, ele escreve na sua velhice. Ele já está idoso. Ele já está velho. E não apenas isso, ele mostra de forma muito clara nesse texto de que nós precisamos ter esperança. E ele fala de todas as fases da vida, praticamente. Vocês vão ver. Então, por exemplo, nesse Salmo 71, pulando para o verso 5, ele diz, o que é que ele espera, na verdade? Em ti, Senhor, busquei refúgio, né? Verso 1. E verso 5, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a minha juventude. Desde a minha juventude. Então, ele tá velho, mas agora ele diz, desde a minha juventude está a minha confiança. Então, o que é que ele espera? No verso 9, então, ele diz coisas concretas do que ele espera. No verso 9, por exemplo, ele diz, não me rejeites na minha velhice. Não me abandones quando se vão as minhas forças. Não me rejeites na minha velhice. Então, ele fala agora, de forma muito clara, Deus, não me abandones. O abandono, gente, é uma das piores sensações. Quem já passou por essa situação de abandono, abandono físico, abandono emocional, abandono espiritual, é uma das piores coisas que nós podemos sentir. Foi como Jó se sentiu.
ele se sentiu abandonado por Deus na hora da doença, da enfermidade, na hora que ele perdeu tudo, mesmo crendo, mesmo confessando Deus, mas ele se sente abandonado. Jesus também passou por essa situação, quando falou de forma muito clara: Deus meu, por que me abandonaste? Abandono, essa sensação de estar sozinho, de como você ter sido desprezado de forma completa. E então ele diz: não me abandones. Eu tenho essa minha esperança, ó Deus, que tu não me abandones na minha velhice, quando as minhas forças já estão indo embora. Ele volta a repetir isso no verso 18 desse Salmo 71. Ele diz: agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Então, ele tem um segundo desejo bem concreto. Ele continua a repetir: não me abandones, agora no verso 18. E ele diz: por que é que eu não quero ser abandonado, ó Deus? Não apenas para não me sentir desprezado. Eu não quero ser abandonado porque eu quero falar da tua força aos nossos filhos. Eu quero falar do teu poder às futuras gerações, aos meus netos, a outras pessoas, as novas gerações que vão surgir, que estão surgindo. Eu quero falar da tua força e do teu poder. Então, ele espera que Deus continue lhe dando força e graça, para que ele continue sendo essa pessoa cheia de vigor, para que ele continue sendo essa pessoa que, mesmo apesar de estar na velhice, ele continua tendo vida, vitalidade. E essa força, né, não é apenas uma força física, emocional, espiritual, mas é essa força da graça de Deus sobre a sua vida, em que ele pode proclamar com alegria da força e do poder de Deus. E mais uma coisa ele deseja de forma concreta. No verso 12 do Salmo 71, ele diz: não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Não fiques longe de mim. Então, ele quer Deus perto. Ele quer que Deus esteja perto dele em todos esses momentos, principalmente nesse momento que ele sente que as forças estão começando a ir embora, que ele já está na velhice. Então, ele quer que Deus esteja perto dele em todos os momentos. Então, é isso que ele espera. Mas ele confessa. O que é que ele confessa com fé e confiança em Deus nesse salmo? Então, ele mostra que essa fé e essa confiança, essa esperança dele, é sinônimo de fé e confiança em Deus. Então, por exemplo, no verso 5, como eu já falei, ele diz: pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Então, ele proclama a soberania de Deus. Em ti está a minha esperança, porque eu sei que tu és um Deus soberano. Tu és um Deus que controlas todas as coisas. Então, eu confio em ti porque tu controlas todas as coisas. Eu confio em ti porque tu és um Deus soberano, Deus que estás acima de todas as coisas, o Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, isso é lindo de ver no salmista, de proclamar isso. E a minha confiança, ó Deus, está desde a minha juventude. Então, ele fala de todas as fases da vida dele. Da infância, ele fala da adolescência, da juventude. Então, ele fala agora que está nessa situação, que já está velho, de cabelos brancos. Então, ele diz: Deus, a minha confiança é a mesma. Eu continuo confiando em ti. Então, só espera quem confia, em primeiro lugar. Só espera quem confia. Em ti está a minha confiança desde cedo, desde a juventude, desde sempre está a minha confiança em ti. Em segundo lugar, só espera, ele diz, quem aprendeu a depender de Deus. Então ele fala, no verso 6, desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Então é a confissão de fé. Só espera quem aprendeu a depender de Deus. Isso é lindo, gente. Só espera quem aprendeu a depender de Deus. Então, o salmista, no Salmo 71, ele nos traz esse salmo, e é um salmo de muita força para nós, porque ele diz de forma muito clara que a dependência dele é desde o ventre da mãe, desde as entranhas de sua mãe. Ele depende completamente de ti. Isso é lindo. Isso é lindo. Ele depende de Deus o tempo inteiro. Então, só espera, gente, verdadeiramente, quem aprendeu a depender.
E não apenas isso. Ele diz de forma muito clara, em terceiro lugar, que só espera quem tem um coração grato. Só espera quem tem um coração grato. Ele diz no verso 14: mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Então ele fala de exemplos concretos. Verso 15, a minha boca falará sem cessar da tua justiça. Então ele louva porque sabe que Deus é justo. E dos teus incontáveis atos de salvação. Quantas vezes, Deus, tu me livraste? Quantas vezes tu me salvaste? Quantas vezes, Deus? Eu falarei, no verso 16, dos teus poderosos atos, dos teus poderosos feitos. E aí ele repete, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Então ele exalta esse Deus soberano que é justo, que é bom para com ele. Então, verso 17, ele diz, desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Verso 19, tua justiça chega até as alturas, ó Deus, tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Quem se compara a ti? Mesmo nas dificuldades. Então, só aprende a esperar quem é grato, quem tem um coração grato e reconhece que Deus está com ele mesmo nas dificuldades. Olha o que ele diz no verso 20. Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. E aqui ele tem mais uma esperança, gente. A esperança da restauração. Só espera quem crê que Deus permite que a gente passe por situações duras. E mesmo diante das situações duras, o nosso coração é restaurado. A nossa vida é restaurada. Sempre. Oh, Deus, tu vais me honrar de novo. Oh, Deus, tu vais me restaurar. Então, só espera quem crê que Deus não é aquele Deus que está punindo o tempo inteiro. Ele fala, Deus, tu me fizeste passar por tribulações duríssimas, por tribulações muito duras. Oh, gente, quantas dificuldades nós já passamos na vida. Quantas situações duras nós temos, não apenas já passamos, mas nós temos enfrentado hoje. E vamos enfrentar no futuro. Situações muito duras, tribulações duras. Mas ele fala, Deus, tu não és aquele que nos deixa lá no pó, humilhados. Tu não és aquele que nos deixa lá, que tu não és daquele que está nos pisando. Não. Tu és daquele que nos deixa passar pelas tribulações para que a nossa vida seja melhor. Sim, das profundezas da terra nos farás subir de novo. Ou seja, ele está dizendo, Deus, tu és aquele que nos tira do fundo do poço. Que declaração maravilhosa do salmista. Deus não deixa ninguém no fundo do poço para sempre. Deus não deixa ninguém lá no pó e lá embaixo para sempre. Não esqueça disso. Deus é o Deus que restaura nossas vidas. Deus é o Deus que nos fará subir novamente. E aí, por isso que ele diz, sim, eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Sim, eu creio na restauração, eu creio que Deus é aquele que me restaura. E esse é o nosso quarto ponto. Deus é o Deus que me restaura. É o Deus que nos restaura. E por isso que ele louva. Então, quem tem um coração grato, louva. E ele diz no verso 22, eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Verso 23, os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Gente, esse é um salmo para a gente meditar com muita calma depois em casa. Porque é um salmo lindíssimo, é um salmo que ele retrata, de uma certa forma,
vamos assim dizer, as fases todas da vida da gente. As fases quando a gente nasce, que é dependente dos pais, é dependente de tudo, de todos, dependente de Deus. Por isso que ele diz, eu dependo de ti o tempo inteiro. A fase da adolescência, a fase da juventude, a fase da velhice, a fase quando nós temos força, a fase quando a gente não tem força, a fase quando a gente está tudo bem, a fase quando não está tudo bem, a gente está lá no fundo do poço. Então é um salmo que nos traz essa esperança de sinônimo de fé e confiança. Sinônimo de fé e de confiança. O poeta e escritor Rubem Alves, ele escreve sobre a diferença entre esperança e otimismo. Muito interessante. E Rubem Alves diz o seguinte sobre a diferença entre otimismo e esperança, para vocês verem claramente que essa esperança que o salmista fala aqui é muito diferente de simplesmente ser otimista. Muita gente acha que apenas declarar coisas positivas vai resolver tudo na vida. Não é assim. Senão nós seremos positivistas apenas. A grande diferença entre sermos otimistas, positivistas e entre termos esperança concreta é que nós temos uma esperança concreta em Deus. É que a nossa dependência espera nele. A nossa esperança está dependente completamente nele. Então, Rubem Alves diz, por exemplo, a diferença entre esperança e otimismo. Ele diz assim, hoje não há razões para otimismo. Hoje só é possível ter esperança. Esperança é o oposto do otimismo. Olha só, esperança é o oposto do otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Ou seja, esperança para ele, quando é otimismo, aliás, otimismo para ele é quando depende de um fator externo. Quando as coisas externas acontecem, está tudo bem, está tudo maravilhoso, então nasce um otimismo. E aí, então, nasce uma esperança do lado de dentro. Mas ele diz, esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, quando está tudo dando errado, como diz Abacuque, quando é seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Ele diz, Rubem Alves, Camus sabia o que era esperança. Camus disse, e no meio do inverno, eu descobri que dentro de mim havia um verão invencível. Então, Rubem Alves diz, otimismo é alegria por causa de. É uma coisa humana, é natural. Ou seja, otimismo, eu dependo dos fatores externos. Se tudo estiver bem, se todas as circunstâncias estiverem bem, então eu vou ser otimista. E aí nós nos lembramos muito, né? Não olhe as circunstâncias, não. Sim, não podemos olhar circunstâncias. Senão vamos nos guiar por vista. Mas aqui ele diz, Rubem Alves completa, esperança é alegria a despeito de. Esperança, ou seja, não precisa de alguma coisa, não precisa de uma causa. Eu não preciso de algo que venha me dar esperança. É coisa divina. O otimismo tem suas raízes no tempo, Rubem Alves diz. A esperança, ele completa, tem suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta de grandes coisas. É preciso que grandes coisas aconteçam para a gente ter alegria ou esperança. Sem elas, sem essas grandes coisas, o otimismo morre. E aí ele termina. A esperança se alimenta de pequenas coisas. Nas pequenas coisas, ela floresce. Mas é interessante essa definição, essa diferença que Rubem Alves faz entre otimismo e esperança. Otimismo depende de coisas exteriores. Por causa de coisas que acontecem, nós vamos ser otimistas ou alegres. A esperança não depende disso, é a despeito do que acontece com as nossas circunstâncias. É uma coisa completamente divina. A esperança tem suas raízes na eternidade, em Deus. Então, ela se alimenta de pequenas coisas. Não são precisas grandes coisas.
Pequenas coisas, nas pequenas coisas. Então, isso é importante, eu queria concluir com isso. E as pequenas coisas, na verdade, são pequenas coisas baseadas na fé em Deus. São pequenas coisas que, no fundo, são grandes, porque o depender de Deus, o depender de que Ele é soberano, de que Ele está no controle de todas as coisas, é excepcional. Então, eu quero repetir aqui as 4 coisas que o salmista nos ensina. Só espera, em primeiro lugar, só espera quem confia. Só espera quem confia. Tu és a minha esperança, soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Segundo lugar, só espera quem aprendeu a depender de Deus. Desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Terceiro lugar, só espera quem tem um coração grato. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. E em quarto lugar, só espera quem realmente crê que Deus é aquele que nos levanta do fundo do poço. Só espera quem crê que Deus é aquele que nos levanta do fundo do poço. Sim, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Só espera quem crê que Deus é aquele de, apesar de permitir todo tipo de tribulações sobre nós, Ele sempre vai nos levantar do fundo do poço. Deus não nos deixa no fundo do poço. Deus não nos deixa lá embaixo. Deus é aquele que nos levanta sempre. E por isso que nós confiamos. Por isso que nós temos não otimismo, nós temos esperança. Porque esperança é sinônimo de fé e confiança em Deus. E eu vou repetir os 2 textos que eu falei no início. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Romanos 8, 24 e 25. É o que diz Paulo também. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Fé e confiança é sinônimo de esperança. Esperança é sinônimo de fé e confiança. Que Deus nos abençoe neste dia e que essa palavra seja forte no nosso coração. E que esse Salmo 71 depois meditemos com calma em casa e olhemos para ele, porque é um salmo lindíssimo de todas as fases da nossa vida. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por aquilo que ela nos ensina, que devemos ter fé e confiança em ti em todas as fases da vida. Que tu és o Deus que nos sustentas, tu és o Deus que estás conosco, tu és o Deus que, mesmo quando estamos lá no fundo do poço, tu és aquele que vai nos levantar novamente, vai nos restaurar. Tu és aquele que vai nos fazer subir novamente. Tu és aquele que vai nos honrar novamente. Tu és aquele que estás com tua mão sobre nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, porque tu és um Deus grandioso, um Deus soberano, como diz o salmista, um Deus que tem o controle de todas as coisas. Que continuemos com fé e confiança, aguardando e esperando em ti, sabendo que nosso futuro está em tuas mãos. Nada depende mais de nós, Senhor. Tudo sempre dependeu, depende e sempre dependerá da tua soberana vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.